Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre essa reviravolta que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino, ficaram em 2-2 na partida. O Grêmio que perdeu para o Corinthians jogando dentro de casa. Então essas duas partidas favoreceram, entre aspas, o Flamengo, que empatou também com o Fluminense neste sábado por 1-1. Então, o campeonato voltou a ficar embolado de novo. Nós vamos aqui analisar isso porque a imprensa falou sobre as possibilidades, as chances matemáticas do Flamengo de ser campeão brasileiro ainda, que o Flamengo, para fazer isso, vai ter que torcer por um tropeço do Palmeiras, do Botafogo, né, e vencer todas as suas partidas que faltam para acabar. O Flamengo tem uma partida a menos, inclusive, que é contra o Red Bull Bragantino, um confronto direto, e vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você chegasse aqui, primeiramente, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você, porque aqui nós vivemos Flamengo. Então vai rapidinho, aperte o botão, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal. Eu vou deixar os créditos aqui ao canal do Apito Final, ao canal ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, ao canal do Bernardo Ramos. Link vou deixar na descrição como créditos. Mas antes, você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vai nos comentários e escreva para você quem será o campeão brasileiro de 2023. Vamos então para o vídeo de hoje. Seguinte, alguma coisa está errada. O que está errado? É a organização, é a moral. Porque quem faz 8 gols em 3 jogos não pode ser ruim. Mas não pode ser. E só que sofreu 10, né? Não pode ser kamikaze, porque parece que quando toma um gol, parece que acaba tudo. E aí vem a sua experiência. Não pode ser kamikaze. 8 gols em 3 jogos. Você fazer 3 gols e se desestabilizar como eles ficam no sistema defensivo. Agora, o Flamengo eu não coloco nessa briga, eu fico aí com o Grêmio, com o Palmeiras e o Bragantino. E hoje, Neto, os números aqui rapidinho, um torcedor do Grêmio tem que estar muito, mas muito chateado, não só por não estar hoje na liderança, porque os números do Grêmio em casa são ótimos. Em 17 jogos do Grêmio em casa, são 12 vitórias, apenas 2 empates e 3 derrotas. O campeonato inteiro. O Grêmio fez essa campanha marcando 31 gols e sofrendo 15. E com todo respeito ao Corinthians, nessa reta final que o Grêmio precisa respirar, você perder em casa com 1 a mais para o Corinthians, que vem, tá aqui a briga, que vem buscando o gás de oxigênio o campeonato inteiro. Aqui, ó, a briga. Ó, Palmeiras, 62, tem 34 jogos. Botafogo, 60, tem um jogo a menos, pode ir para 73. Esse é o grande problema do Botafogo, né? Não, é jogar. Sempre jogar. pode, né? Sempre pode. Mas você sabe, nessa briga, Neto, eu acho que com o Palmeiras brigam o Grêmio e quem venceu o jogo que está faltando de Bragantino e Flamengo. Isso. Porque quem vencer esse jogo vai encostar lá em cima. Eu acho que eles têm um jogo a menos. Eu acho que é do Bragantino. Palmeiras, Grêmio, Flamengo ou Bragantino. Eu acho que daqui sai o campeão. O Bragantino, se o Flamengo vencer o Bragantino, ele vai a 60, ele empata com o Botafogo. A verdade, eu não sei nem quem vai vencer. Eu acho que ninguém nem nós sabemos. Não dá. Nesse campeonato, não dá pra... desculpa, não dá. mas ninguém está sabendo. Quem está ganhando é as Bet. As Bet estão ganhando. A Bet7, a Bet7K está ganhando pra caramba. Porque você só sabe uma coisa do campeonato, né? Que o América já caiu. Isso, a única coisa que a gente sabe é isso. Então, acho que do Bragantino até o Palmeiras, Navarro, o que você pensa em relação ao Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Bragantino, se você coloca o Atlético e o Flamengo também na disputa? Grande Navarro. Neto, para falar um pouquinho... Craque Neto pra você! Craque Neto! Para falar um pouquinho desse momento do Botafogo, você falou que o Botafogo fez 8 gols. Pra mim o Botafogo vai ser campeão. Fez 8 gols nos últimos 3 jogos, mas tomou 10. E no turno, o Botafogo levou 11. Foram 11 gols sofridos em 19 partidas e nas últimas 3 tomou 10 gols. Eu acho que esse jogo a menos que o Botafogo tem pode ser o grande diferencial que é contra o Bragantino, do Botafogo. Não, que é contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza lá. Eu acho que esse é o jogo que pode definir um Botafogo campeão. Isso, claro, se... Mas eu acho que nesse balaio de gato que tá, porque... Isso é uma opinião muito particular minha, por Farid, pro Gamba, pro Alexandre, pro Edu, pra Lívia, pra Marília, pra quem tá em casa, muito obrigado pela audiência. É assim, se o Flamengo tivesse mandado embora o Jorge Sampaoli, o Flamengo era campeão, meu irmão. Se o Tite fosse treinador do Flamengo
quando ele tomou aqueles tapas na cara, o Pedro, soco na boca e aquela confusão, se o Tite tivesse assumido o Flamengo estava brigando muito mais que Palmeiras que os outros. Isso não aconteceu. O Flamengo ainda consegue estar em sexto no meio de tanta lambança. Mas por que eu estou dizendo isso? Agora o Botafogo contratou o Thiago Nunes. Edu, você que foi gerente de futebol do Palmeiras, vencedor, um dos maiores vencedores que eu conheço na minha vida, você, Antônio Carlos e o Aldair, são 3, Juan, sabe, zagueiros que eu sempre adorei. Com a chegada do Thiago Nunes, que é treinador, que não é auxiliar, que não é amigo de jogador e que não tem problema ser amigo de jogador, não tem problema. Com a chegada do Thiago Nunes como treinador que estava no Sport Cristal, o Botafogo pode ter uma visão diferente, moral, que você disse, taticamente, porque é um time que faz 8 gols em 3 jogos, 3 contra o Palmeiras, 3 contra o Grêmio e 2 contra o Bragantino, pô, é um time que sabe fazer gols. O que você pensa, Edu? Eu vejo assim, o Thiago fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, depois foi pro Corinthians, não conseguiu, né, desempenhar um grande trabalho, né, e até agora lá no Sport Cristal estava fazendo um bom trabalho lá. É poucos dias, né? Terminou em quarto, eu acho. É em poucos dias, né, cara? Não sei o que de repente ele pode fazer. Agora, conhecendo assim, eu conheço algumas pessoas que conhecem o Thiago, fala que ele trabalha muito mais essa parte emocional também. Que talvez é isso que precisa o Botafogo. É o que o Botafogo imaginou para esse momento que o Botafogo está vivendo. Foi patética a campanha do Thiago Nunes como técnico do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio incompetentemente demorou para demitir o Thiago Nunes. Então eu não posso crer que o Botafogo vá ser campeão com o Thiago Nunes, respeitando o cidadão, o ser humano, mas como técnico, na minha opinião, péssimo, como técnico. Agora, Bragantino na luta, Bragantino vai ganhar do Internacional, eu não tenho dúvida, o Alexandre pode responder daqui a pouco. Bragantino vai ganhar do Internacional, o Palmeiras na luta, o Flamengo, sim, acho que está na luta, e acho que no confronto Flamengo e Bragantino vai se saber quem vai brigar mesmo pelo título, e o Grêmio, sim, o Grêmio do Renato está forte na disputa, perdeu hoje, mas tem agora esse período onde tem a data FIFA e vai buscar sua reabilitação, Gamba. Repassando aqui, Neto. Ô Alexandre, dá para entender qual dos times que você pensa que possa chegar ao título, e o Palmeiras que está na frente hoje com 62, mas com um jogo a mais do que o Botafogo. O que você pensa, Alexandre? É que assim, Neto, eu acho que o Botafogo, a partir até antes mesmo dessa rodada, o Botafogo era o vice-lanterna do segundo turno, do retorno do Campeonato Brasileiro. Agora é o 17º em pontuação, fez só 13 pontos todo esse retorno. Então eu acho bem complicado a gente colocar o Botafogo numa possibilidade de título pela inconstância do Botafogo. Eu tô muito... observando a tabela, e principalmente nessa questão Bragantino e Flamengo, eu ainda acho que o Flamengo corre por fora e tem grande chance sim de abocanhar esse título, tá? Por conta do Tite, por conta de uma organização até mesmo que o Flamengo possa vir a ter, e principalmente pela qualidade. Eu acho que o Flamengo ainda tem grande chance de buscar esse título. E claro, o Palmeiras, pelo fato de ser o líder hoje com pontos, né, no Campeonato Brasileiro. Vou botar uma pimentinha aqui, Neto. Próxima rodada do Internacional, hein? Inter e Bragantino, Grêmio ainda sonhando com o título. E aí, Alexandre Ernest? Isso vai ser um grande problema para o Internacional, porque o Inter vai pegar o Bragantino dentro de casa. Imagina o torcedor colorado vendo, de repente, o Grêmio com uma possibilidade de ser líder do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo tendo o Internacional encarando o Bragantino, vencendo dentro de casa, e o torcedor não sabendo para onde olhar. Para o Inter, que vai se garantir na primeira divisão, fazendo mais 3 pontos e aí batendo aquela tecla, né, aquele número cabalístico dos 45, 46, ou deixo o Bragantino ganhar e depois eu vejo contra o Cuiabá, contra o Corinthians, na última rodada contra o Botafogo, de repente. Então vai ficar aquela faca de 2 gumes, né, dentro do Beira-Rio. Tá. Facilita o jogo para um adversário direto do Grêmio, ou marco meus 3 pontos e me garanto na Série A. A verdade acho que vai ser bem tenso o clima dentro do Beira-Rio.
E hoje eu ainda tenho que chegar aqui na Jovem Pan e ver uma postagem do Gabigol dando gargalhada. O Gabigol, ele não pode renovar com o Flamengo. O Flamengo não pode renovar com o Gabigol. Ele fez uma postagem hoje dando gargalhada. Parece que a situação do Flamengo atual é maravilhosa. O Gabigol hoje ele não tem vergonha na cara, ele não tem comprometimento, ele não tem que ter seu contrato renovado com o Flamengo. Só se ele provar que ele merece. Se ele voltar à forma física, que hoje ele não tem. Se ele voltar a fazer gol, que hoje ele não faz. Então, hoje, esse título tá na mão do Palmeiras. O que todo mundo achava que seria um ano frustrante pro Palmeiras, vai ser um ano campeão de novo, Flávio Prado. E por sinal, eu já falo, o Flamengo tem que renovar tudo. Tudo, chega do mesmo elenco desde 2019. É mesmo quarteto, mesmo tudo. Renova. Uma hora tem que desvencilhar dos caras, irmão. Gabigol postou sorrisinho hoje. O Gabigol hoje... Cadê? O Gabigol, ele mostra o total deboche com a torcida do Flamengo. O Gabigol hoje, ele faz cocô na cabeça da torcida do Flamengo. Essa é a verdade. Ele não tá jogando nada, ele só briga, ele é expulso. Muita gente disse que foi injusto. Eu não achei tão injusto assim. Se ele não entra na briga, se o Nino vai lá, dá um pescoção nele como deu, ele cai, mas ele quis discutir. Ele hoje briga mais do que joga, ele hoje faz mais festa do que joga, ele hoje faz mais música do que joga. Alguém tem que dar um jeito no Gabigol. E hoje, como ele de novo voltou a ser criticado, e tem que ser criticado, mostra a fotinho dele pro velho Vamp, Kaique. Olha aí, só isso que ele postou. Mas ele foi a final da Libertadores quando ele foi campeão. A foto é antiga. Mas ninguém tá te perguntando se isso aí foi a final da Libertadores ou não. Ele postou hoje. Ele postou essa foto aí. Hoje. É aquilo, tipo, eu tô cagando pra vocês. Pode me criticar, pode falar que eu não tô jogando nada, pode falar que o Flamengo não tem que renovar comigo. Eu tô cagando. Ele debocha. Eu gosto de gente polêmica. Mas, cara, ele pode estar manchando um pouco da idolatria dele, Flávio Prado, com essas atitudes. Ele já mostrou pet pra torcida do Flamengo sendo vaiado. Aí o Flamengo acaba de empatar com o Fluminense. Fluminense comemorou hoje a Libertadores no centro do Rio lotado, zoando o Flamengo. Teve musiquinha pro Arrascaeta, boi da cara preta, Paulo Henrique Ganso é melhor que o Arrascaeta. Teve pro Vasco também, né? Negócio do Cano. Teve também do Botafogo, que Botafogo é bairro. Que Botafogo é bairro. Tá certo, tem que tirar sarro. Sim, tem que tirar sarro. Só que no momento que o Flamengo vira chacota, que o Flamengo é vergonha, que o Flamengo não consegue aproveitar as chances que tem, o Gabigol posta sorrisinho quando jogar que é bom, ele não tá jogando nada. Ele é debochado. Ele é um pacote de deboches. Mas ele tem que ser debochado com as outras torcidas. Ele tem que jogar bola, fazer gol. Ele tem que jogar bola. Tem que entrar no jogo e resolver o jogo e não ser expulso. Nada, Sérgio. Não ser expulso. Aliás, no clássico de ontem, Gabigol entrou, correu um pouquinho mais em relação ao jogo anterior, mas não jogou nada. Bruno Henrique entrou como se não tivesse entrado também. Entrou também e não fez nada. Né? Mas o Gabigol, que é o grande ídolo, vai entrar o Gabigol no lugar do Pedro. Você imaginar, vai ter coisa aí, né? Vai puxar o time aí, reagir. Cara, entra aí como se não tivesse entrado, não faz nada. Realmente não tem nada a ver com o Gabigol, que quer renovar contrato com o Flamengo, que é ídolo da torcida. Que fase, né? Como diz o outro aí. Realmente não entrou, só fez bobagem, né? Arrumou uma expulsão. Não, o Vampir, não pode, né? Mas ontem Zé, falando sério. Mas ele continuou a briga, ele ficou discutindo. Ele poderia ter caído, a malandragem caído, mas ele não fez nada, cara. Ele fez a falta, tinha que tomar amarelo. O Nino que enfoca ele. Ele poderia ter caído. Não, concordo, eu concordo com isso. Eu só tô dizendo que caindo no pacote. Uma fase é uma fase. Entra e não faz nada, pô. Mas o Hilton, pô, árbitro de Copa do Mundo, vá. Pô, chama o cara não fez. Ó, ele poderia ter caído no chão, rolado, tudo bem. Pô, mas ele faz a falta e não faz mais nada. O Nino bafa ele pelo pescoço e ele, pô, ficou olhando. Ó, ele não empurra nada. Mas, ó, me desculpa, eu vou ser sincero aqui, como a gente sempre é. A má fase é má fase. Pra mim, o Gabigol, ele tá com um problema que o Neymar tem também. Pra mim, ele tá com aquele negócio que ele tem que aparecer. Ele pode não estar jogando nada, como ele não está jogando. Ele pode não estar fazendo gol nenhum, como ele não está fazendo. Ele pode estar fora de forma, como ele está. Mas ele precisa estar na mídia. Ele precisa estar sendo comentado. Gente, pra que o Gabigol posta uma foto gargalhando hoje? É aquilo, eu concordo com o Flávio. Eu sempre gostei do jogador polêmico, sempre gostei do jogador marrento. O ídolo de um clube, ele tem que ser odiado pelos outros. É bom, tem que provar mal. Não é só mal. Ele tá fora de forma, ele tá
indisciplinado, ele tá brigando mais do que jogando, ele não tá sendo decisivo, ele tá entrando mal. Não é um ano ruim, é um ano péssimo. Péssimo. Tá ruim mesmo. E onde ele não mostra, isso que me incomoda mais, o comprometimento pra melhorar. Você não vê no Gabigol uma postura, pô, vou voltar à forma, vou ficar magrinho, vou chamar a responsabilidade. Você vê um Gabigol que não decide nada. É claro, o Gabigol, eu já falei aqui 1000 vezes, está entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo, na minha opinião. Mas se for para ele jogar isso, para ganhar 2 milhões por mês... Ele tem quanto? 25 anos? 27. Pois é, 27 anos. Você vai abrir mão de jogador de 27 anos. Ele teve um ano ruim, mas olha o que ele já fez. E vai ceder esse cara para um rival, para pensar pra caramba isso aí, cara. O Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade para vencer o Fluminense e se manter na briga pelo título brasileiro. Tá difícil? Tá, agora muito complicado. Afinal de contas, a equipe só empatou por 1-1 depois de um bom primeiro tempo. Foi um belo primeiro tempo em que o Flamengo foi bem superior ao Fluminense, merecia a vitória parcial, como aconteceu com o gol do Arrascaeta, que deixou o Nino no chão, mas aí no segundo tempo houve vários erros. Na verdade, erros que mostram problemas de estratégia ao longo de toda a temporada. Mais uma vez, o Flamengo morreu na segunda etapa. Morreu fisicamente, né? Isso é resultado de uma temporada em que o Flamengo teve 4 preparadores físicos diferentes. 4. E aí, claro, a mudança de metodologias de trabalho, aquela coisa toda, e aí não há quem resista a isso, né? Então o Flamengo, que joga sempre nos segundos tempos, muito menos do que pode, né? Em contraponto ao técnico Fernando Diniz, que fez boas alterações no intervalo, colocando o Diogo Barbosa, colocou o Ione Gonzalez, o Lima, fez aquela coisa de recuar o André, e aí o Fluminense melhorou muito na segunda etapa. Para mim, o Tite demorou para mexer. Tava claro que o Fluminense ia empatar o jogo, como de fato aconteceu, no que para mim foi uma falha do goleiro Rossi. Mas crucificar o Rossi por conta disso, não acho que seja o caso. Acho que o problema é muito superior. O buraco é muito mais embaixo. O Gabigol, mais uma vez, foi completamente inofensivo, inoperante. Entrou no lugar do Pedro. Acho que só um problema de cansaço ali justificaria essa substituição. E não me pareceu ser o caso, porque o Pedro fez assim. Até porque havia um escanteio a ser cobrado no momento em que ele saiu. E entrou, mais uma vez, o Gabriel, que fez uma jogada, né, em todo o tempo que esteve no campo. Uma jogada ali pelo lado direito do ataque do Flamengo, que resultou em lateral, alguma coisa assim. Não resultou em absolutamente nada. Absolutamente nada, né? E o Gabigol depois ainda acabou sendo expulso. Gente, o Gabigol foi expulso, vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Bragantino. Essa expulsão foi acertada para mim? Não. Mas ele se enfiou ali no problema. O Nino o esganou, né? Mas ele se enfiou ali no problema. Não era para ele estar ali, naquele momento, arrumando confusão com o Nino. E foi o que aconteceu, né? Então, cara, assim, é impressionante, né? O 2023 pífio do Gabriel, pífio, e ainda é expulso e vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Flamengo brigando agora por Libertadores da América, né? Título fica uma coisa muito complicada, muito difícil, como eu falei anteriormente neste vídeo. Então, assim, gente, é lamentável, sabe, o que vem acontecendo com o Gabriel. Falta bola, né? Falta aplicação. Me parece que vontade até ele tem, mas tá faltando bola mesmo. Por que será? Ele tem um problema crônico, né? Revelado pelo médico do Flamengo, o chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, né? Após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Tem um problema ali muscular, aquela coisa toda. Então por que não retirá-lo dos jogos? Porque o Flamengo jogando com o Gabigol é como se estivesse jogando praticamente com um a menos. É um jogador que está muito abaixo dos outros, muito abaixo, né? E chama a atenção esse problema físico do Flamengo, né? Eu acho que, taticamente, fica até difícil explicar o que aconteceu nesse jogo. Foi um Fluminense que abafou o Flamengo no segundo tempo, até as mudanças do Tite, né? Ele demorou para fazer as alterações. Mas fisicamente é um time muito abaixo. Muito abaixo, assim. Não dá para ser competitivo, não dá para pleitear títulos estando no bagaço como os jogadores do Flamengo estão, né? Repito aqui, há N explicações. Para mim a principal é o fato de o Flamengo
ter trocado tanto de comissão técnica, por consequência tanto de preparador físico. São outros métodos. Não é assim que o jogador hoje ele não é colocado para correr 10 quilômetros, não é isso, né? Tem vários tipos ali de preparação física, tem a periodização tática, tem uma série de coisas aí, e até no método do Vitor Pereira e tal. E com essa troca constante de preparador físico, mudam os métodos e ninguém sai do lugar, fica andando em círculo, e a gente vê esse estado lamentável dos jogadores do Flamengo. Empatar o jogo, os dois últimos campeões da Libertadores empatarem um jogo, não é o problema, gente. Tomar o gol ridículo que você falou, ok, mas isso é outra questão. Analisando a campanha, o problema é perder para o Santos na situação que está o Santos da maneira que perdeu, com o Gerson sendo expulso daquela maneira também, sabendo como são os hábitos brasileiros. Por que põe o braço naquela altura? Cara, usa a cabeça, evita! Não, vai com o bração, toma cartão vermelho, compromete a atuação. A virada contra o Grêmio, 3 gols em 10 minutos, com o Grêmio sem Soares, com um monte de garoto, o Grêmio estava uma bagunça, tentando aquele jogo tava tudo ou nada. Como foi agora? Moleque 19, 17 anos. O Natan, 18, 19 anos, entrou e fez o gol, finalizou sozinho na área, aí o Everton Ribeiro está do lado dele, olhando, assistindo. Quer dizer, uma passividade ali, é o modo banana. Não, acho que outro não foi o modo banana, não. O time morreu mesmo no segundo tempo. O primeiro tempo, o Flamengo amassou o Fluminense. Exato, mas no segundo tempo. E por que o time morreu? Porque o time não tem preparo físico. Por que não tem? Porque é uma bagunça. São 6 preparadores físicos em pouco mais de um ano. Eu falei isso aqui essa semana. Se você troca então, toda hora... O preparador dá conta? Thiago, eu imagino o seguinte, eu acho que o Vamp pode falar com mais propriedade sobre isso. Eu acho que a preparação física de um elenco, cada jogador tem um organismo, tem uma maneira de reagir. Você tem uma equipe preparando durante um longo prazo, você conhece as características dos jogadores, você vai dar uma atenção específica a quem merece, a quem precisa. Agora, cada um de um jeito. O cara mal conhece... Todo mundo que chega acha que tá mal fisicamente. Tá mal. Ontem houve uma situação, perguntaram ao Tite sobre isso. Aí, assim, o Tite, ele daquele jeito dele, ele não criticou criticando, né? Ele, não, é uma questão ética, eu não quero falar sobre isso, prefiro não falar. Ou seja, se eu for falar, eu entendi assim, se eu for falar, vou criticar, prefiro não falar. Ou seja, tá criticando. Não teve isso com o Mano Menezes? Tá embutida a crítica. Lembra aí o anterior... Com o Mano Menezes, lá do Inter agora? Sim. Teve, mandou o cara embora. Então, é geral isso. O Sampaoli reclamou da preparação anterior, com o Vitor Pereira. E aí o Mário Martins lá, o ex-preparador, reagiu lá em Portugal e falou também, não... Mário Monteiro. Mário Monteiro, você vê que é Martins, não? Mário Monteiro. Mário Monteiro, mas ele lá em Portugal reclamou, aí saíram algumas declarações dele na imprensa. Então você vê que eu acho que nenhum deles tem culpa, porque ninguém consegue fazer um trabalho contínuo. Quando você começa a conhecer o jogador, o Felipe Luiz, o jogador veterano, acho que ele precisa de uma preparação específica. Trabalha com o Fábio Massaredião, que há poucas semanas, cara, vai fazer mágica. O preparador tem que lidar com um elenco de 20, 30 jogadores, gente. Cada um é cada um. Então, assim, não tem... Agora, já o Fluminense é o que? O mesmo técnico, conhece os jogadores, mesma equipe trabalhando, Palmeiras. Auxiliar. O cara sabe todos os detalhes de cada um. Quando o Rony tá em uma fase barrado no Palmeiras, entra ontem e faz o gol, o técnico, a comissão, conhece o Rony. O cara confia no técnico, já tem uma relação. O Flamengo não tem isso. E aí o que acontece? Perde o jogo de ontem, aí muitos torcedores, não, nada presta. Não é que nada presta. Agora, algumas coisas realmente têm que ser vistas. Esse caso do Gabriel eu acho muito grave. Esse dado do cara ser um atacante, o cara mais vezes expulso. E é justamente o recorte dele no Flamengo, né? Porque ele teve uma expulsão pelo Santos, no Brasileiro, e 6 pelo Flamengo. Então, desde que ele chegou, o cara mais expulso do futebol brasileiro na Série A. Esse dado é assustador, evidencia que é um jogador que precisa mudar o seu comportamento. Acho difícil que ele mude e alguém vai ter que resolver isso. Ainda quer renovar o contrato? Isso é uma piada, uma brincadeira. Agora, nós já sabíamos que o Fluminense ia jogar sério contra o Flamengo. Eu acho um escândalo renovar com o Gabigol. É um escândalo renovar com o Gabigol por 4 anos mais, porque vai até o fim de 2024. Mais 4 anos, são mais 5 anos de Gabigol no Flamengo, ganhando 2 milhões por mês. Na boa, se ele já tá acomodado hoje, se ele renovar por mais 4 anos ganhando 2 milhões... aí que ele acomoda de vez. E o que eu vejo é, se o Gabigol voltar a jogar o que ele jogou em 2019, em 2020, tem que renovar. Paga 2 milhões, o cara dá título pra gente, o cara faz gol, o cara decide. Agora, nesse ano, o ano foi uma vergonha pro Flamengo e pro Gabigol. Gabigol não decidiu nada, Gabigol não fez nada. A única coisa que ele foi decisivo esse ano foi pra criar musiquinha. Que aí ele criou música, feat com o DJ, teve de tudo. Teve música de Poderoso Chefão, foi o único momento do ano que ele foi poderoso. Agora, o Flamengo, se ele renovar com o Gabigol, é simplesmente por medo de perder o Gabigol. Que é aquilo que você fala. Às vezes o clube ele não contrata, ele não renova só pra ele se reforçar.
É para não reforçar os rivais. E a gente já viu. Nisso a Leila é malandra. A Leila conversou com o Bruno Henrique. Já fez o Flamengo jogar a proposta lá pro alto. Teve agora a conversinha da Leila com o Gabigol, lá no gramado do Maracanã. Perguntaram pro Gabigol, que conversa foi aquela? Ele falou, segredo. Então, vai partir do Gabigol, claro, jogar essa pressão pro Flamengo. Agora, uma hora essa diretoria vai ter que deixar de ser refém dessa geração 2019. Uma hora vai ter que renovar esse Flamengo. Uma hora vai ter que mudar esse Flamengo. E aí eu te pergunto, como ex-jogador, você acha que tem que renovar com o Gabigol? Então, Tico, em relação ao Gabigol, temporada do Gabigol e do próprio Flamengo, nada boa, né? É patética. Temporada ruim. Ainda pode se salvar, tem chance no Brasileiro ainda, né? Tem chance com um jogo a menos. Se esse jogo a menos o Palmeiras, o Flamengo ganha, ele fica a 2 pontos ali do Palmeiras, né? E aí vai ter que torcer muito pro Fortaleza, né? Eu acho que o diferencial agora nessa reta final vai ser o Fortaleza nesses jogos que faltam contra o Flamengo e contra o Botafogo. Eu como dirigente, esperaria, não renovaria agora. Eu, como empresário do Gabigol, o Gabigol vai querer logo o quê? 5 anos. Fechar o caixão logo, 5 anos. Não é um jogador velho, pode fazer um contrato de 5 anos, né? Como você falou aí. O Gabigol e o staff vai querer. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo tem que ter paciência, assim, ó, esperar mais 6 meses, sabe por quê? Porque se ele estiver jogando bem mesmo, dando alegria pro torcedor, dando retorno pro clube, eu sempre falei, os caras falavam, Flamengo pagando em dias, não tem melhor lugar do mundo pra jogar. Torcida, Rio de Janeiro, tudo. E ele voltando a jogar bem e renovando o contrato, ele não vai... Gabigol voltou a temporada de 2024, jogando pra caramba. Eu duvido que ele queira sair do Flamengo pra qualquer lugar. Não vai. O Flamengo, com empate com o Fluminense em 1-1, fica na 6ª colocação com 57 pontos. A boa notícia é o seguinte: o Fla tem um jogo a menos, que será contra o Red Bull Bragantino, como eu mencionei no começo do vídeo, no dia 23 no Maracanã. E caso vença esse duelo, o time rubro-negro vai para a 3ª posição. Então, esse jogo será muito, em caps lock aí, ó, muito importante para as pretensões do clube rubro-negro. Há nas redes sociais, eu conheço torcedor que ainda sonha com o título. Mas, na minha opinião, a equipe precisa primeiro pensar em terminar no G4. Porque, se não terminar no G4, entre os 4 primeiros, para mim seria uma espécie de rebaixamento do Flamengo. Seria fechar esse ano melancólico com chave de ouro. Ou melhor, não seria nenhuma chave de ouro, né? Pô, seria uma vergonha. A verdade é essa. Então, o Flamengo só volta a campo no dia 23 e a programação prevê o seguinte: folga nesse domingo, eles folgaram, folga na segunda e se reapresenta na terça, na parte da tarde. Na quarta e no sábado, os treinos serão pela manhã. Na quinta e na sexta, os treinos serão pela tarde. No próximo domingo, folga. E ainda, aí na outra semana, eles ainda vão definir os horários de treinamento para se prepararem para o duelo com o Red Bull Bragantino. Eu acho que nesse período aí o Flamengo precisa focar muito, mas muito, na parte física. Para mim, foi o que mais chamou a atenção de maneira negativa no jogo contra o Fluminense. Por quê? No primeiro tempo, o Flamengo voou. O Flamengo foi muito bem, dominou. No segundo tempo, caiu de produção por conta da parte física. Essa foi a minha visão lá do Maracanã, inclusive. Estava lá e pude ver de perto. E muita gente teve essa visão também, tanto é que o Tite foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e ele falou o seguinte: não gosto de falar do trabalho dos outros. Sabemos das adversidades, quando ele foi questionado sobre a parte física do time. Então, o time vai precisar e muito trabalhar a parte física durante esse período aí de data FIFA e se preparar para essa sequência importantíssima no restante do Campeonato Brasileiro. Agora, mudando de assunto aqui, galera, vamos falar da súmula, porque o que aconteceu? O árbitro Wilton Pereira Sampaio divulgou na súmula, ou melhor, anotou na súmula, o motivo da expulsão do Gabigol. Expulsão essa que deu o que falar, muita gente acha que ele não deveria ter sido expulso. E o Wilton Pereira Sampaio disse o seguinte, abre aspas: expulsei o atleta Gabigol por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário de número 33, que no caso o Nino, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflitivo entre eles e os jogadores de ambas as equipes, que foi prontamente controlado. O fato citado ocorreu com o jogo paralisado após a marcação de uma falta a favor da equipe visitante. Cabe ressaltar que o referido atleta, após o término da partida, no caso o Gabigol, ingressou ao campo de jogo, indo ao encontro da equipe de arbitragem, proferindo repetidas vezes as seguintes palavras:
Quero saber por que você me expulsou. O mesmo foi contido por seus companheiros e retirado do campo de jogo. Fecha aspas. Pelo menos isso aí foi a explicação da arbitragem para poder expulsar Gabigol. Eu já dei minha opinião. A expulsão foi exagerada? Acho que sim. Mas o Gabigol poderia ter evitado toda essa confusão. Sabe como? Fez a falta? Beleza, sai de perto. O Nino veio te encarar? Sai de perto. Eu resumo essa atitude do Gabigol como juvenil. E ele foi extremamente juvenil. E aí o site ge.com fez um levantamento que diz o seguinte: Gabigol lidera a lista de atletas com mais cartões e mais vermelhos na elite do Brasil desde 2019. A gente está em 2023. O atacante soma 85 cartões desde a chegada ao Flamengo e deixa Kahneman, o zagueiro do Grêmio, para trás. Olha isso, cara. O Kahneman, eu tenho a sensação que ele leva cartão todo jogo. Com 9 vermelhos, Gabriel iguala Thiago Heleno no ranking de jogadores mais expulsos. Cara, isso aqui é assustador. O Gabigol, ele precisava ser cobrado pela diretoria do Flamengo, mas isso é pedir demais, porque o Gabigol não é cobrado, muito pelo contrário. Nesta tarde, lá nas redes sociais, eu vou até ver a hora certinha que o Gabigol postou essa foto, porque é uma foto que parece que o Gabigol vive num fantástico mundo do Lil Gabi. A verdade é essa, cara. Ele postou uma foto, vou até botar a foto aí, a imagem da foto aí. Ele postou a foto 3h52 da tarde, gente. Ele sorrindo. Aí eu pergunto, Gabigol, você tá sorrindo por quê? Você tá rindo de quê? Olha o seu momento, Gabigol. Você não faz gol e bola rolando desde julho. Você tá mal fisicamente, você não ajuda dentro de campo. O Flamengo está mal. O ano do Flamengo é melancólico, é vergonhoso. E aí eu te pergunto, Gabigol, você está rindo de quê? Qual é a graça para você, de fato, postar uma foto sorrindo? Qual é o timing? Cara, o que falta na cabeça de um jogador como o Gabigol para sentar na frente do celular e pensar assim, pô, para que eu vou postar essa foto aqui, cara? O momento do Flamengo é péssimo, o meu momento é horrível. Eu sou reserva atualmente no time do Flamengo. Não colaboro em nada, não estou ajudando mais em nada. Pelo contrário, atrapalhei. Vou desfocar o Flamengo no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Por que eu vou postar essa foto? Esse deveria ser o questionamento do Gabigol ao sentar na frente do celular, pegar essa foto e postar. Mas não foi. Parece que está de sacanagem. Parece que está de deboche. Qual é a necessidade de postar essa foto nas redes sociais, senhor Gabigol? Nenhuma. Tanto é que a repercussão lá no Twitter foi péssima. Foi ridícula. Todo mundo zoando o Gabigol. Eu vejo até perfis que sempre defendem o Gabigol, criticando o Gabigol. O Gabigol vive no fantástico mundo do Lil Gabi. A verdade é essa. E por conta disso tudo, da repercussão negativa, que a renovação de contrato dele ainda não aconteceu. É óbvio, a diretoria iria travar. E travou. Hoje, a renovação de contrato do Gabigol está travada. Que bom! Que bom! O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Para que vai renovar agora? Ele já tem um salário altíssimo. Ele não está fazendo por onde para receber um aumento salarial, uma valorização salarial. Então, por que, diretoria, vocês iriam renovar o contrato dele, dando mais 5 anos de contrato para um jogador que está sentado na zona de conforto? Quer renovar o contrato? Renova do Pulgar, pô. Que vai até 2025, tem um salário baixo e está jogando muita bola. Quer renovar contrato? Renova do Fabrício Bruno, que vai até 2025, titular absoluto, ajuda pra caramba dentro de campo e tem um dos menores salários do atual elenco. Agora, renovar do Gabigol, qual é a justificativa? Qual é o motivo? Zero. Enquanto isso, ele está postando foto sorrindo. É inacreditável. É isso aí, nação. E nesse momento, o Campeonato Brasileiro ficou assim. O Flamengo ainda tem chances matemáticas de ser campeão. Isso porque, se vencer a partida que está atrasada com o Red Bull Bragantino, o Flamengo chega a 60 pontos e fica apenas 2 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, é o atual líder, tem 62 pontos com 34 jogos. Logo em seguida vem o Botafogo, que empatou, inclusive, com o Bragantino em 2-2 nesse domingo. O Botafogo ficou estacionado ali com 60 pontos, com 33 jogos. O Grêmio perdeu para o Corinthians por 1-0 e aí se complicou um pouquinho, ficou com 59 pontos com 34 jogos.
O Bragantino tem 59 pontos, mas tem apenas 33 jogos. E o Atlético Mineiro venceu também, chegou a 57 pontos, está na 5ª posição com 34 jogos. Já o Flamengo tem 57 pontos com 33 jogos. É aquela partida que está atrasada com o Red Bull Bragantino, que vai acontecer no Maracanã. Caso o Flamengo vença essa partida, o Flamengo chega a 60 pontos e aí novamente volta para a briga matemática, chances, possibilidades de ser campeão brasileiro. Claro, são chances remotas, porque o Flamengo precisa de combinações de resultados, como o Botafogo tropeçar, 2 empates, 3 empates que seja, ou perder a partida. O Palmeiras também tropeçar tendo empates ou perder uma das partidas. Tudo pode acontecer. O Flamengo tem um confronto direto com o Bragantino. Passa o Bragantino, se vencer. Eu acho que se vencer o Bragantino, pode ser que tire o Bragantino da jogada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários para você quem será o campeão brasileiro de 2023. E você ainda acredita que o Flamengo possa chegar ao título ou é somente vaga para o G4? Escreva nos comentários, deixa o like, muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.